livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 34. Uma passagem bem conhecida dentro deste livro histórico da igreja. Atos 16, verso 16 a 34. Hoje à noite nós vamos meditar no tema, o modo como Deus age. Deus tem um modo peculiar de trabalhar, Deus tem um modo de agir, que é propriamente dele. E é óbvio que Deus não tem padrões pré-estabelecidos. Deus sempre tem um método e um modo peculiar de agir em cada situação, e aqui nós vamos encontrar uma delas. Atos 16, versos 16 a 34, a palavra de Deus diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, na dependência do teu Espírito, rogamos a instrumentalidade nesta hora. Ilumina a mente do pregador, assim como eu peço para o Senhor iluminar a mente de cada pessoa aqui, para que, esclarecida pelo teu Espírito Santo, possa receber os préstimos da tua palavra. Que toda a honra e toda a glória sejam tributados ao Senhor. Que o mensageiro seja apenas um instrumento, um veículo, mas que a glória seja daquele de quem procede a palavra. Recebe, Senhor, a nossa adoração e a nossa oração, no precioso e doce nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, por favor. Esta é uma passagem da Bíblia rica em ensinamentos. E aqui eu quero pontuar pelo menos 6 verdades à guisa
de introdução. A primeira, a negativa divina. Essa é uma história da Bíblia bastante curiosa, porque ela começa com um não. Deus muitas vezes diz não. A Bíblia diz em Atos 16, e é uma espécie de tratado missionário dentro deste livro, que Paulo tensionava montar uma base missionária na Ásia, mais precisamente na Bitínia. Paulo fez um plano, estabeleceu um plano maravilhoso, legítimo, porque ele queria pregar a palavra dentro do continente asiático. Mas embora seu plano fosse legítimo, Deus disse para ele, não. Alguns nãos procedem do Senhor. E graças a Deus que o apóstolo Paulo não foi uma pessoa ortodoxa, teimosa. Muitas vezes nós teimamos com Deus quando Ele diz não. Insistimos com Deus quando Ele disse não. Paulo não foi insistente com Deus. Ele recebeu o não de Deus. E entenda você que quando Deus diz o não é porque Deus tem um motivo para dizê-lo. Deus tinha uma pessoa para ir à Ásia. Quando Deus disse para Paulo não ir, Deus não está dizendo que não se interessava pelas pessoas no continente asiático. É porque Deus tinha a pessoa certa para ir para aquele lugar. Quando o apóstolo Pedro abre a sua epístola no capítulo 1, versículo 1, ele vai saudar os irmãos da Bitínia na Ásia. Porque Pedro era a pessoa que Deus tinha separado naquele momento para estar na Ásia pregando a palavra de Deus. Os planos de Deus para Paulo eram outros. Deus não tinha aquela missão para Paulo naquela hora, embora Paulo tenha ido à Ásia, porque ele também pregou em Éfeso, que estava dentro do continente asiático. Deus tinha uma tarefa para o apóstolo Paulo, que ele fosse na direção exatamente da Europa. E entenda você que está aqui esta noite, você tem dívida com o apóstolo Paulo, porque Paulo foi à Europa. Ele alcançou a Europa, ele plantou as melhores igrejas na Europa. E da Europa saíram aqueles que foram para os Estados Unidos, evangelizaram o continente americano. Dos Estados Unidos vieram os missionários para o Brasil. Graças a Deus pela obediência do apóstolo Paulo. Porque ele obedeceu a palavra de Deus, o evangelho chegou também no Brasil. Quando nós recebermos o não do Senhor, acatemos o não, porque Deus sabe por que Ele está dizendo. Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos, aliás, os nossos muitas vezes são imperfeitos. Essa é uma história que começa com uma negativa divina, e louvado seja Deus, em segundo lugar, nós vamos encontrar a dependência humana. Quando Deus disse não aos planos que Paulo havia estabelecido, é certo que o apóstolo Paulo foi orar. Porque quando Deus diz o não, quando nós encontramos uma porta fechada, nós nos curvamos diante de Deus e pedimos a Ele que esclareça o motivo pelo qual Ele está dizendo não para nós, embora Deus não tenha obrigação de explicar para você os planos que Ele tem. Como ele havia certamente orado a Deus, diz a Bíblia que pela noite, o apóstolo Paulo teve uma visão. Deus mandou um anjo para falar com ele, um varão vestido à moda macedônia. E o varão dizia assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Sabe o que eu aprendo na Bíblia? Que quando Deus responde às nossas demandas, que quando Deus responde às nossas indagações, Deus sempre responde de uma forma muito clara e objetiva. Quando Deus respondeu para Paulo através daquele varão que apareceu a ele durante a noite, vestido daquela forma e dizendo essas palavras tão claras, diz a Bíblia que na mesma hora Paulo concluiu que Deus os guiava naquela direção. Deus tem a direção certa. Sabe o que o apóstolo Paulo fez com os planos que ele tinha? Ele os refez. Ele ajustou as velas da sua vida. Deus está apontando para lá, então é para lá que eu vou. O crente tem que viver nessa eterna suspeição. O que o Senhor quer de mim agora? Que direção o Senhor quer apontar para mim agora? Em uma prova olímpica, alguns anos atrás, os velejadores estavam prontos para a competição e o vento não aparecia. E a prova foi sendo adiada.
Mas de repente começou a soprar o vento, mas o vento soprava de forma contrária. E então perguntaram ao velejador que conseguiu alcançar a linha de chegada, qual foi o seu segredo? Ele disse: eu ajustei as minhas velas. Algumas vezes na nossa vida vamos precisar ajustar a nossa vela, porque Deus está soprando numa direção e para onde Deus assopra, é nessa direção que nós devemos caminhar. Esse é o segredo do ministério vitorioso e abençoado do apóstolo Paulo. A terceira coisa importante é o sofrimento que os apóstolos experimentaram, mesmo fazendo a vontade de Deus. Preste atenção, porque Paulo e Silas vão na direção que Deus aponta. Quando eles chegam em Filipos, eles estão ali no centro da vontade de Deus. Eles não foram a Filipos por conta própria. Eles não foram a Filipos como algum bandeirante que vai ali fazer uma espécie de aventura. Eles estão ali porque Deus havia mandado ir naquela direção. Mas é curioso, eles vão na direção que Deus aponta e os sofrimentos os alcançam. Porque diz a Bíblia que é exatamente ali onde eles vão ser presos, arrastados, açoitados. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, explicando para eles o segredo do seu ministério no capítulo 2. Paulo disse que nessa cidade ele sofreu muitos ultrajes. E ultraje aqui significa que quando Paulo e Silas foram colocados na praça, na chamada Ágora, que era o ponto central da cidade, quando eles foram açoitados, as roupas foram retiradas. Eles ficaram completamente nus diante da multidão. Paulo disse que nessa cidade ele sofreu ultraje. Ele foi massacrado nessa cidade juntamente com seu companheiro de missão chamado Silas. Aí você pergunta, mas eles não estão fazendo a vontade de Deus? Deus não deu aquela direção para eles? Por que eles estão sofrendo? Nós temos muita dificuldade de conciliar na mesma história obediência e adversidade. Mas saiba que muitas vezes essas coisas caminham juntas. O fato de estarem obedecendo não significa que Deus vai livrá-los e poupá-los dos sofrimentos, porque eles os experimentaram de uma forma aguda nessa cidade. A quarta coisa importante, ainda à guisa de introdução, é aquilo que o apóstolo Paulo mesmo chama, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7, de mistério da iniquidade. É quando você está fazendo a coisa certa, é quando você está fazendo o bem, e pessoas se levantam de uma forma maliciosa, maldosa, para ferir você. Diz a Bíblia que enquanto Paulo e Silas faziam sua incursão naquela cidade, uma jovem pitonisa, porque é assim que está no texto original, ela tinha uma vocação para Piton, os demônios assumiam a direção da vida dela, e ela então começava a adivinhar as coisas. Era uma pitonisa. E ela vinha atrás do apóstolo Paulo e de Silas dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles falam, eles ensinam, eles pregam um caminho de salvação. Muitos pregadores ficariam envaidecidos diante de um elogio como este. Paulo não. Ela está dizendo, ela está atestando que eles são servos de Deus. Ela está afirmando, os demônios estão afirmando através dela que eles indicam o caminho de salvação. Mas Paulo não recebe o testemunho dos demônios. E diz a Bíblia que voltando-se para ela, repreendeu o espírito que estava nela. Não foi a ela que ele repreendeu, mas o demônio que estava nela. E diz a Bíblia que deu uma ordem quanto mais, saia dela. Que autoridade o Senhor nos dá? Quando investidos da autoridade dele, temos poder diante inclusive dos demônios. E diz a Bíblia que da mesma hora ela ficou liberta. Ela ficou liberta, mas Paulo e Silas foram agarrados, foram presos e injustiçados. Porque diz a Bíblia que os homens que através dela tiravam lucros, ficaram contra os servos do Senhor. A esperança do lucro havia desaparecido. E então Paulo e Silas vão ser lançados na prisão, por terem feito o bem. E quando você faz o bem, recebe o mal.
Quando você promove o bem-estar de alguém e alguém se levanta para destruir a sua vida, isso a Bíblia chama de mistério da iniquidade. Quem sabe você não esteja sofrendo por causa desse mistério. Quinto lugar, o louvor surpreendente. Diz a Bíblia que Paulo e Silas são lançados no cárcere interior, no lugar mais profundo da prisão. Quando visitei Israel, eu fui ao lugar onde estava a prisão, onde Paulo e Silas foram colocados. O lugar mais profundo, um lugar insalubre, um lugar úmido, escuro, exatamente ali que eles foram colocados. Um tipo de prisão onde a pessoa que era colocada só saía dali ou morta ou com tuberculose. A peste bubônica estava presente naquele lugar. Dificilmente um preso sairia de lá vivo. Dr. William Barclay diz que as condições eram tão precárias que os grilhões que eram colocados nas mãos enferrujavam nas mãos do prisioneiro. A situação era deveras terrível. Mas o que fazem Paulo e Silas pela meia-noite? Diz a Bíblia que eles oram e eles cantam louvores. Diferente de você e eu, que muitas vezes, quando atravessamos uma situação difícil, somos muitas vezes tentados a começar a murmurar e a reclamar da situação em que estamos. Diz a Bíblia que o carcereiro prendeu os pés a troncos. Isso significa que Paulo e Silas não podiam ficar em pé. Significa que eles precisavam ficar sempre na mesma posição. Aquele tronco obrigava o preso a ficar sobre as próprias fezes e sobre a própria urina. O lugar era terrível. E quando eu pensei sobre isso essa semana, eu fiquei pensando na minha situação. 20 dias consecutivos dormindo sentado. Boa parte deles sentado em um sofá. E eu muitas vezes me queixando. Oh, que saudade da minha cama. Algumas noites eu disse para o Senhor, Senhor, eu preciso voltar para a minha cama. Eu não posso esse sofá. Mas aí eu lembrei do apóstolo Paulo. Eu ainda estou no sofá, cercado de almofadas, no conforto da minha casa, com uma coberta em cima. E agora penso eu no apóstolo Paulo e Silas sentado naqueles excrementos, na mesma posição, presos a troncos, na escuridão da prisão. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro que ele tem uma deficiência de uma determinada vitamina e por causa disso a unha do pé sempre fica encravada. E outro dia ele disse assim para mim, eu estou muito desanimado porque as minhas unhas estão encravadas. A gente desanima fácil. Por qualquer coisa a gente desanima. A gente se deixa vencer pelos queixumes da vida. Mas o que faz Paulo e Silas à meia-noite? Eles oram, eles cantam louvores naquela prisão. Isso é admirável. Isso é extraordinário. Charles Haddon Spurgeon disse que é difícil cantar quando você não sabe ler a partitura. E quem de nós aqui sabe ler a partitura na noite escura, fria, úmida, no calabouço? Mesmo sem saber ler a partitura, Paulo e Silas cantavam. Como nós precisamos aprender com ele, a termos uma atitude de louvor e adoração no meio da adversidade. A sexta coisa importante é o testemunho impactante. Porque diz a Bíblia que enquanto eles cantam e oram, os outros presos escutam. Os outros presos deviam estar perguntando a si mesmos, como que podem? Eles estão cantando mesmo? Eles estão orando mesmo? Porque eles devem ter lembrado a condição deles quando foram lançados naquele cárcere. Quantas palavras de maldição eles devem ter pronunciado contra aqueles que os colocaram ali. Mas eles estão cantando e orando, e então os presos param para escutar. Eles estão surpresos diante da atitude daqueles servos de Deus. E eu penso que não somente os presos ficaram surpresos, até o inferno ficou surpreso. Porque o diabo deve ter pensado, como no caso de Jó, dessa vez eles vão blasfemar.
Dessa vez eles vão falar alguma coisa contra Deus. Desta vez eles vão murmurar, mas em vez disso, eles cantam. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que não tem motivos para adorar a Deus? Você acha mesmo que a situação que você está justifica o azedume do seu coração? Eu posso lhe garantir que você tem motivos essa noite para abrir a sua boca, abrir o seu coração e adorar ao Senhor, porque Deus tem feito coisas extraordinárias por você. Amém? Deus tem feito. Talvez você esteja com os olhos embotados. Talvez os seus sentidos estejam embotados e você não percebe. Mas você tem muitos motivos para adorar ao Senhor, ainda que também não saiba ler a partitura. Quando eles cantam e eles louvam ao Senhor, algumas coisas vão acontecer. Dr. Merlin Cairns escreveu um livro que se tornou um best-seller, Louvor que Liberta. Mas Merlin Cairns está errado no livro, porque não é o louvor que liberta. Quem liberta é o Senhor. Deus liberta quando a gente começa a cantar, quando a gente começa a louvar. E essa semana eu, antes de ir à médica que de alguma forma parece acertou o diagnóstico meu, eu disse isso para o Senhor: eu vou agora louvar o Senhor. Eu vou bendizer o Senhor em vez de reclamar daquilo que eu estou passando. Porque não é fácil passar pela enfermidade. O que acontece quando eles começam a cantar? Primeira coisa que Deus vai fazer: Deus vai abalar as estruturas do cárcere. Se você olhar atentamente a passagem, vai perceber que não existe nenhum registro de um terremoto na cidade de Filipos. Aparentemente o terremoto aconteceu apenas no lugar onde o apóstolo Paulo e Silas estão orando e cantando louvores a Deus. E não é difícil você entender isso. É que quando o povo de Deus louva, e diz a Bíblia que Deus ele habita no meio dos louvores, Deus desce, Deus recebe a adoração. Você está lembrado de Isaías 6, quando o profeta Isaías foi ao templo orar? Diz Isaías 6,4 que as bases do limiar se moveram. Enquanto ele está orando, o lugar foi visitado pelo próprio Deus, porque os serafins encheram o lugar e começaram a cantar aquele triságio: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, sua glória enche a terra. Deus está naquele lugar, e o lugar não pode conter a presença de Deus, de maneira que o lugar começa a tremer. Quando Paulo e Silas estão orando e cantando louvores, Deus visita aquele lugar e aquele lugar também começa a tremer. É tremendo isso. Deus está abalando as estruturas. Mas veja como começa, diz a Bíblia, de repente. Verso 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. De repente, comece a louvar, comece a orar mesmo na sua dificuldade. Paulo e Silas não cantaram depois que foram libertos da prisão. Fazer culto de ação de graças quando o problema foi resolvido é fácil. O difícil é você fazer um culto de ação de graças no meio da adversidade. O reverendo Amantino, que foi pastor da primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, lá no centro do Rio de Janeiro, disse que uma noite um irmão veio conversar com ele e disse: pastor, eu quero marcar o culto de ação de graças. Aquele irmão tinha passado por uma enfermidade que provavelmente ia levá-lo à morte, mas Deus interveio e ele ficou curado. E o pastor Amantino disse para ele: o irmão tem toda a razão de marcar um culto de ação de graças, porque o irmão esteve enfermo e agora está curado. Ele disse: não, pastor, eu não quero agradecer a Deus pela cura, eu quero agradecer a Deus pela enfermidade, porque na enfermidade eu vi o quanto Deus ele é generoso para comigo. É fácil cantar quando as coisas estão resolvidas. O desafio é cantar e louvar ao Senhor nos dias da adversidade. Mas é exatamente aí que Deus começa a agir. Eu já vi pessoas que estavam com um familiar
desenganado dentro de uma UTI e do lado de fora disseram: Senhor, até aqui eu tenho te pedido a cura, mas aqui, Senhor, eu estou para te bendizer, seja pela vida ou pela morte. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, ele é pastor. O filho já estava desenganado e ele disse: Senhor, aqui do lado de fora eu faço a oração mais difícil, faça a tua vontade e eu vou te glorificar, pois foi exatamente nesta hora que o filho foi curado. Deus, ele se manifesta na gratidão e na adoração do seu povo. Nós precisamos aprender isso, porque muitas vezes nos deixamos vencer pelas dificuldades que nos assolam. Paulo e Silas estão cantando, estão louvando ao Senhor dentro da prisão, e de repente vem um terremoto. De repente é quando você não espera. De repente é algo inusitado. Comece a adorar a Deus e de repente vai surgir um terremoto na sua vida que vai abalar as estruturas daquilo que estão prendendo você. Ainda há um de repente para a vida de qualquer crente. Creia que esta palavra é para você. Amém? Segunda coisa importante que a gente precisa olhar nesta passagem é que Deus abriu as portas e soltou os grilhões. Você já deve ter visto o noticiário, muitas vezes, falando sobre um abalo sísmico em algum lugar. Um terremoto que demoliu um prédio, uma estrutura, e você sabe o que acontece depois. Os voluntários, os bombeiros vão para lá para livrar as pessoas de debaixo dos escombros, porque pessoas ficam presas lá. Pessoas morrem lá. Pessoas perdem membros do seu corpo debaixo dos escombros. Mas aqui é tudo inusitado. Um terremoto acontece e ninguém é soterrado. Um terremoto acontece e ninguém fica preso. Um terremoto acontece e são as portas que se abrem e são grilhões que se soltam. Isso não é admirável? Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle das portas fechadas. Deus tem o controle dos grilhões que estão presos, e alguns deles estavam enferrujados porque estavam nas mãos daquelas pessoas havia muito tempo, mas Deus mandou um terremoto para libertar e não para prender. Deus fez algo tremendo naquele lugar. Deus está libertando pessoas. E note o que diz a Bíblia: as portas se abriram e nenhum dos presos fugiu. Qual é o maior sonho de um preso? Fugir. O maior desejo dele é alguém descuidar da porta, deixar a porta aberta para ele poder escapar. Mas as portas se abrem, os grilhões se soltam e ninguém foge. Por que será? Porque o impacto da oração, o impacto do louvor, quebrantou o coração dos presos. Possivelmente eles também foram libertos espiritualmente dentro das suas celas. Já está provado de que nas prisões no Brasil, onde o Evangelho entrou, e agora vocês sabem, nós fomos proibidos de pregar o Evangelho nas prisões, é lei. Não se pode mais entrar nas prisões para pregar para os presos. Tem que deixá-los na condição, porque você tem que respeitar a condição em que ele está. As leis estão sendo votadas contra o Evangelho. Mas nas prisões onde o Evangelho entrou, não existe rebelião há mais de 10 anos. Existem algumas prisões no Maranhão onde as fugas eram constantes e elas pararam de existir porque o Evangelho entrou lá. Quem está liberto não precisa fugir. Aqueles presos certamente foram impactados pela palavra, foram impactados pela oração e pelo louvor. Quando as portas se abriram, não sentiram mais necessidade de fugir, buscando liberdade, porque a liberdade maior já havia sido alcançada. Terceiro e último lugar, Deus interveio na hora derradeira. Como eu ensino sempre a vocês, Deus nunca age antes nem depois, Deus age na hora certa. Deus tem a hora dele agir. Diz a Bíblia que quando o carcereiro acordou depois daquele terremoto, vendo que as portas estavam abertas, concluiu: os presos fugiram. E antes mesmo de qualquer coisa, ele puxou da espada e ia matar-se. As leis romanas eram severas demais. Aquele carcereiro certamente seria justiçado pelas autoridades romanas.
Ele teria sido decapitado caso os presos de fato tivessem fugido. Ele pagava com a vida a liberdade daquelas pessoas. E ele deve ter pensado: eu vou antecipar o que Roma vai fazer. Já que eles vão cortar a minha cabeça, eu vou cortá-la antes. Mas você sabe que numa hora como essa é Satanás que começa a soprar no ouvido das pessoas. Só tem um jeito para a sua vida. Você está numa situação muito difícil, dê cabo da sua vida. Mate-se nesta hora. Mas louvado seja Deus, naquela hora da noite, uma luz foi acesa e uma voz bradou na prisão: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Nenhum preso fugiu, todos estão aqui. Aquela voz bradou no meio da escuridão. E quantas vezes a voz de Deus tem bradado no meio da escuridão? Era carnaval em 1959, lá no Rio de Janeiro. E uma senhora com seus 3 filhos, desesperada, porque o marido tinha fugido de casa, tinha deixado a casa, e ela, com fome, e os filhos, ela tomou uma decisão cruel: ligar o gás, matar a si mesma e matar os 3 filhos. Ela não via saída. Satanás está dizendo para ela: não tem saída para você, é melhor você morrer, e mate seus filhos também. Mas quando ela liga o gás, e eles estavam sufocando, uma voz veio no seu ouvido: ligue o rádio, ligue o rádio, ligue o rádio. E ela ligou o rádio. Pastor Davi Gomes está pregando. E a palavra de Deus entrou como uma flecha no coração dela. E ela ainda não teve tempo de fechar o gás, as portas e janelas. Ela foi salva no meio daquela noite, porque a voz de Deus bradou no meio da escuridão. Eu estava pregando na cidade de Piúma, no Espírito Santo, meu período de férias, e fui convidado para pregar numa igreja numa quarta-feira. E eu preguei naquela noite. Quando terminou o culto, algumas pessoas vieram à frente, mesmo sendo uma quarta-feira, e uma senhora que veio à frente disse: pastor, hoje à noite eu saí de casa decidida a dar cabo da minha vida. Eu ia para a ponte mais alta que tem aqui no Espírito Santo para me jogar lá do alto. Mas eu vi a porta dessa igreja aberta, eu vi os crentes cantando, eu entrei, ouvi a palavra de Deus, e eu não preciso mais dar cabo da minha vida, porque Jesus entrou no meu coração. A voz de Deus tem bradado no meio da escuridão. Quem sabe aqui hoje mesmo, nesta reunião, haja alguém desesperado sem encontrar uma saída, ou alguém que nos acompanha pela internet. A palavra de Deus tem rumo e direção para a sua vida. Mas deixa eu terminar a minha fala. Eu quero olhar com você para a atitude deste carcereiro diante daquelas portas abertas, diante da luz e da voz que bradou no meio da escuridão. Primeira coisa importante para você olhar comigo. Primeiro, o carcereiro fez o quê? A pergunta capital. Aquilo que eu chamo de a pergunta das perguntas. Quando Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos, diz a Bíblia que ele se prostrou. E ele fez uma pergunta maravilhosa: senhores, o que é necessário fazer para eu ser salvo? O que é necessário fazer para eu ser salvo? Interessante que me parece que os interesses deste homem haviam mudado. Pode ser que até este momento seus interesses fossem outros na sua vida, mas de repente ele está perguntando sobre eternidade, ele está perguntando sobre salvação. E é maravilhoso que ele faz essa pergunta no aspecto pessoal. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? É óbvio que ele estava perguntando no sentido de alguém que vai fazer alguma coisa para se salvar. Você sabe que você não tem mais nada para fazer, a não ser crer, porque tudo que era necessário fazer, Cristo já fez. O que você tem que fazer para você ser salvo? Você só precisa crer, porque tudo que era necessário fazer, Jesus já fez na cruz do Calvário. Você não precisa mais subir ladeiras, você não precisa pagar promessas, você precisa apenas crer, e a fé em Jesus Cristo, ela é suficiente para salvá-lo.
A segunda coisa importante é que ele respondeu, ele fez a pergunta e recebeu a resposta certa. Se Paulo fosse um legalista, teria dito assim para ele, diante da pergunta que ele fez: o que é necessário para se salvar? Cumpra a lei de Moisés. Você precisa cumprir todos os ritos da lei de Moisés, guardar o sábado, você precisa guardar dieta alimentar, você precisa guardar as festas nacionais e religiosas, e então você será salvo. Mas Paulo não era um legalista, Paulo era um servo de Deus. Se Paulo fosse uma pessoa religiosa, diria para ele: o senhor precisa entrar para a minha religião, professar a religião que eu professo, e então o senhor será salvo. Não, senhores, Paulo deu a resposta certa e direta. A única coisa que o senhor precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo, e o senhor será salvo, e não só o senhor, mas toda a sua família. A fé em Jesus, ela basta. A fé em Jesus é suficiente para que você seja salvo. A terceira coisa importante é que esse carcereiro foi salvo depois de um terremoto. Atos 16 é um texto curioso, porque algumas pessoas são salvas, e todas foram salvas por Jesus Cristo, mas cada uma foi salva de uma forma diferente. A Bíblia diz que Lídia, a vendedora de púrpura, foi salva depois de uma conversa espiritual. Ela estava à beira do rio com algumas mulheres, e Paulo começou a conversar com elas, e enquanto Paulo conversava, Deus abriu o coração dela e ela creu. Uma conversa foi suficiente. A Bíblia diz que a jovem pitonisa precisou de uma obra de libertação, de uma intervenção sobrenatural, de uma ordem dada debaixo da autoridade de Jesus Cristo, e o Espírito que estava nela foi expulso, e Cristo entrou no coração dela. Ela precisou de uma obra de libertação. Mas o carcereiro, ele foi salvo depois de um terremoto. Tem gente que para ser salvo precisa de ter um terremoto na vida. Precisa que as estruturas da vida sejam abaladas. Precisa ser encontrado numa situação difícil, de emparedamento, para que então tomem a sua decisão. Talvez você seja essa pessoa com o coração tão endurecido que precisa de um terremoto para vir a Cristo. Mas ninguém precisa de um terremoto para tomar uma decisão como esta. Que bom quando alguém, com uma conversa ou uma pregação, simplesmente abre o coração e recebe Jesus como seu Salvador. Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi médico da família real, fala sempre sobre 2 cegos que foram curados por Jesus. E ele disse: um foi curado com Jesus colocando cuspe no olho dele, e o outro foi curado sem cuspe algum. O Senhor cura, e é Ele quem faz. Mas para cada pessoa Ele faz de uma forma diferente. Mas eu espero que você não precise de um terremoto para poder abrir o coração para Jesus. Quarto e último lugar, e eu termino a minha fala. O carcereiro deu prova de conversão. O que é ser um convertido? Convertido não é apenas ser parte de uma igreja. Não é apenas descer as águas batismais. Não é apenas professar a fé evangélica. Ser um convertido é alguém que tem marcas tão distintas na sua vida que quem olha diz: essa pessoa mudou. Essa pessoa agora é uma nova criatura. As coisas velhas de fato já passaram e agora tudo se fez novo na vida dela. É isso que está acontecendo aqui. O mesmo carcereiro que açoitou a Paulo, diz agora, ele está cuidando das feridas do apóstolo Paulo. Diz a Bíblia que foi ele quem lavou os vergões que ele mesmo havia feito com as varas. O mesmo carcereiro que lançou o apóstolo Paulo e Silas no cárcere inferior, agora no meio da noite conduz o apóstolo e Silas para dentro da sua casa. O mesmo carcereiro que prendeu os pés de Paulo e Silas naquele tronco, agora leva para casa e põe à mesa e alimenta o apóstolo Paulo. Alguma coisa havia mudado na vida dele. Já imaginaram quando os filhos viram o carcereiro chegando em casa com o apóstolo Paulo e Silas? O pai, provavelmente uma pessoa muito truculenta, e de repente chegando em casa tão manso, tão bondoso, acordando todos, dizendo: gente, venham aqui ouvir a palavra de Deus, esposa, acorde, vamos colocar o pão aqui para alimentar os apóstolos. Os filhos devem ter ficado atônitos diante daquela cena. Meu pai, dessa maneira, o que aconteceu na vida dele?
O Senhor Jesus havia entrado no coração dele. Diz a Bíblia que naquela mesma hora da noite, todos ouviram a palavra de Deus e foram batizados. E diz o verso 34 que todos se alegraram naquela casa, naquela noite. A Bíblia não diria isso se isso não fosse relevante. Quando Lucas, escrevendo esse texto, diz que todos se alegraram em Deus naquela casa, no meio daquela noite, é porque possivelmente isso nunca tinha acontecido. E isso aconteceu porque Jesus havia entrado ali. O que é necessário fazer? Crer no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, Ele salva a sua vida, Ele salva a sua família também. Deus tem uma bênção particular para cada pessoa aqui neste encontro. Você está passando por uma adversidade, um problema, você tem se queixado, tem murmurado, em vez de louvar. Você quer ver o modo como Deus é capaz de agir na sua vida? Você deseja também um de repente de Deus na sua vida? Um de repente em que Deus vai vir para sacudir as estruturas? Deus, eu quero te louvar como Paulo e Silas te louvaram. Eu quero orar no meio da madrugada na confiança de que o Senhor está comigo. Se você quer fazer isso, se você toma essa decisão, e você sabe que nós precisamos tomar decisões, se você quer essa mesma atitude que levou Deus a abalar a estrutura daquele lugar, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos terminar o culto assim. Às vezes você pensa assim, meu problema é difícil demais, ele é grande demais, mas Deus está esperando uma decisão sua. Em vez de se queixar, adorar. Em vez de se queixar, louvar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua face, agradecidos pela Tua palavra, e pedindo ao Senhor nesta hora, que Tu trabalhes o nosso coração, que Tu trabalhes nas disposições mais íntimas da nossa alma, porque muitos de nós, assim como eu, temos passado por dificuldades tão difíceis, por noites tão longas, quando não sabemos ler a partitura. Mas eu te peço agora, que o Senhor nos dê a mesma disposição de Paulo e de Silas, para não esperar pelo dia seguinte, para não esperar quando a adversidade passar, para começarmos a cantar e a louvar o Senhor agora mesmo, enquanto a dificuldade ainda está crepitando. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos um coração adorador. Dá-nos uma postura de crentes que adoram ao Senhor a despeito da circunstância em que se encontra. Nós te louvamos assim e oramos assim, no doce e precioso nome de Jesus.